Alô pessoal, mais um vídeo aqui no canal Vene Casagrande, muitos assuntos sobre o Flamengo, tem Felipe Luiz, Flamengo negando que tem acordo com o treinador e eu vou explicar toda essa situação para vocês, a gente vai trazer todos os bastidores, o impasse continua, Flamengo negando acordo até o momento, o treinador e o Flamengo não chegaram a um acordo e a gente vai trazer mais informações envolvendo esses bastidores da situação da renovação de contrato do Felipe Luiz, ou não. Tem o São Paulo querendo o jogador do Flamengo, mas esse impasse da situação do Felipe Luiz também atrapalha a vida desse jogador. Tem Vitão, atualização do jogador do Internacional, que o Flamengo tenta a contratação. E tem Zico, olha, parabéns aos envolvidos, hein? Vocês conseguiram deixar o Zico estressado. Eu tenho 35 anos e nunca vi o Zico desse jeito. Depois do Jogo das Estrelas, rapaz, ele falou, eu nunca vi o Zico assim, gente. Ele rebateu demais a jornalista do Sport TV, não vi ele mencionando o nome, muita gente acredita que seja a Renata Mendonça e a gente vai trazer todas essas informações no vídeo de agora. Mas antes, gostaria de dar um recado especial da nossa parceira, KTO. O Campeonato Brasileiro está parado, o futebol brasileiro está de férias, mas tem futebol internacional e lá na KTO você vai encontrar as melhores odds. Não tem só futebol, tem basquete, tem outros esportes. Corre no site da KTO e continue se divertindo. Apesar do futebol brasileiro estar de férias, você pode continuar se divertindo com as melhores odds da KTO. Corre e aproveite, beleza? Eu vou começar falando desse assunto Zico aí. Eu confesso para vocês que eu não ia me meter nessa história, tá? Mas eu vou contextualizar. Depois que o Zico veio publicamente falar o que falou, aí eu aqui como jornalista que faz vídeos relacionados ao Flamengo diariamente, estamos falando do maior ídolo da história do Flamengo e envolve também futebol feminino do Flamengo, eu me vi obrigado a comentar o assunto. E eu vou contextualizar. Um tempo atrás, a jornalista Renata Mendonça, do Sport TV, ela fez um vídeo, entre aspas, denunciando a estrutura ruim do futebol feminino do Flamengo, dizendo que o Flamengo não dava a devida estrutura, a estrutura ideal para jogadoras performarem no dia a dia. E trouxe lá imagens do CFZ, que é o Centro de Treinamento do Zico, inclusive, onde o futebol feminino está treinando desde a gestão do Rodolfo Landim. Ou estava treinando, confesso que eu não sei se continua lá. E aí a Renata Mendonça fez essas, entre aspas, denúncias. Beleza. Essa semana, na apresentação do BAP, vocês puderam ver que quando ele falou, e isso, enfim, repercutiu bastante, na parte que ele falou sobre o futebol feminino, ele mencionou que a arrecadação não é ideal, que a emissora também não faz grandes investimentos, a emissora, no caso, a Globo, Sport TV, e teve um determinado momento que ele falou, e fica lá na nariguda do Sport TV, criticando a gente. Por que não pede também para a empresa dela fazer o investimento? Porque para a gente não sobra nada. Beleza. E aí muita gente caiu de pau em cima do BAP, eu fiquei na minha, enfim, eu falei, eu não vou me meter nessa história, prefiro não me meter. Até porque se fosse comigo, ela também não ia se meter. Nem sei se é ela, porque ele não citou o nome. Isso quem disse que era ela foi o público e também as pessoas que saíram em defesa dela. Também não sei, nem perguntei ao BAP, nem quero saber. E aí ontem, sábado, dia 27 de dezembro, teve o Jogo das Estrelas, que é organizado por Zico, o tradicional Jogo das Estrelas no Maracanã. E após o Jogo das Estrelas, o Zico, ele falou sobre o assunto. E assim, eu não vou botar vídeo aqui porque eu nem sei se eu posso utilizar o vídeo das pessoas, então para não ter risco de monetização. Ele falou, ela denegriu a imagem do CFZ, ele explicou tudo, toda a situação, tudo que ela trouxe no vídeo, o Zico falou, as pessoas precisam se informar antes de falar. Ela nunca pisou lá no CFZ para conhecer a história do CFZ. E falou muito na zona mista. E, inclusive, o Walter Monteiro, que é um cara extremamente conhecido na política do Flamengo, ele fez um tweet aqui que eu concordo bastante. Há 3 aspectos importantes nas declarações do Zico. A jornalista não foi ao CT fazer a reportagem, concluo que apenas reproduziu imagens que recebeu.
A imagem mais impactante, a água barrenta, seria explicada por um concerto que afetou todo o bairro e durou um dia, ou seja, não é problema do CFZ. E o CFZ não é uma estrutura ideal para os atletas profissionais, mas sim uma escola de formação. Aí tem que ver o porquê do Landim ter feito essa escolha. E assim, um resumo de tudo isso aí, tá? Uma lata de lixo na frente de uma porta não é uma estrutura ruim, com todo respeito. Alguns sacos de lixo ao lado do campo que qualquer um poderia ter colocado. A água suja na torneira tirada em um dia que o problema ocorreu no bairro todo. Segundo o Zico, a jornalista nem foi lá conferir. Provavelmente alguém forjou as fotos, mandou para a jornalista que não se preocupou em ir ao local nem dar o contraditório. Resumindo, a denúncia é só ódio pelo Flamengo. Isso aqui segundo um tweet. E vontade de causar. Não sei se é ódio do Flamengo, quem sou eu para dizer isso, mas eu como jornalista, eu pelo menos tentaria escutar o CFZ, o responsável pelo CFZ, que não é o Zico, embora tenha o nome dele, mas eu duvido que o Zico seja o responsável, fique lá no dia a dia acompanhando, claro que não, e eu já fui ao CFZ, tá? Eu já fui, e vou te falar, a estrutura é boa. Eu, inclusive, já fiz uma entrevista com o Zico lá, no CFZ, nos tempos ainda de esporte interativo. Então, na boa, com todo respeito, aqueles que criticaram muito o BAP, se tem razão ou não, quem sou eu para fazer julgamento, não sou Deus, agora vão falar sobre as declarações do Zico? Agora vão soltar nota pedindo desculpa porque a estrutura do CFZ não é desse jeito como denunciaram? Agora que você... Gente, o Zico estava... É porque eu não posso utilizar os vídeos por questão de monetização. O Zico estava revoltado, eu juro para vocês. Eu não lembro de ter visto o Zico tão revoltado desse jeito. Ele estava... Ele ficou vermelho, às vezes, saltando. Eu nunca vi o Zico assim, gente. De verdade. E o Zico, cara, eu não sou amigo dele, mas eu já tive a oportunidade de tratar com o Zico algumas vezes, até mesmo porque ele trabalhou no Esporte Interativo uma época que eu era estagiário lá. Inclusive, meu primeiro dia no Esporte Interativo, que eu fui fazer entrevista, eu dei de cara com o Zico no elevador, ficou até arrepiado. Então, cara, alguém tem que pedir desculpa ao Zico. E aí? Dito isso, vamos dar continuidade aqui ao nosso vídeo. Vamos lá. Vitão, nenhuma atualização, nenhuma novidade, digamos assim. O Flamengo ainda não chegou a um acordo com o jogador. Já falei aqui sobre esse assunto. O Flamengo oferece menos para o jogador que o Cruzeiro estava oferecendo. Oferece menos de comissão para os empresários que o Cruzeiro estava oferecendo. O Flamengo colocou um empresário intermediário para negociar com o Vitão e com os representantes do Vitão, algo que não agradou os representantes do Vitão. Então está uma confusão danada, até o momento sem novidade. São Paulo quer o Alan, volante Alan do Flamengo, empréstimo com obrigação de compra através de metas estabelecidas. E não seria compra de 100% dos direitos, seria, por exemplo, compra de 30% quando ele bater um determinado número de jogos, mais 30% quando ele bater um determinado número de jogos. Seria obrigações de compra, entre aspas, parceladas desse jeito, através de metas. O Flamengo, teoricamente, aceita fazer o negócio. Mas quando eu falo teoricamente, o Flamengo respondeu aos empresários do Alan o seguinte: olha só, a gente não pode resolver isso agora, porque existe um impasse envolvendo o Felipe Luiz. Se o Felipe Luiz continuar, beleza, a chance do Alan ser utilizado a gente sabe que é pouco, ele está fora dos planos, nem foi relacionado para o Mundial, a gente faz o negócio. Mas se o Felipe Luiz não continuar e tiver uma troca de comando, a gente vai ter que esperar, porque esse novo treinador pode querer utilizar o Alan. E tá essa indefinição, a vida do Alan, por quê? O Felipe Luiz continua indefinido, continua em impasse, continua sem saber se vai renovar. Eu parei aqui porque teve um dirigente me mandando mensagem, mas não é nenhuma informação em relação a isso não, tá? É algo que eu vou ter que apurar. E a questão do Felipe Luiz continua em impasse. Ontem nós trouxemos em primeira mão a pedida do Jorge Mendes. 5 milhões de euros líquidos por ano para renovar. Eu falo líquido porque, assim, livre de impostos. O Flamengo teria que assumir os impostos, nós já falamos sobre isso. Bônus por títulos e bônus altos e multa rescisória baixa se ele receber proposta do exterior e aceitar a proposta. O Flamengo não aceitou. E aí, horas depois,
com todo respeito aos companheiros do GE, eles soltaram uma matéria dizendo que o Felipe Luiz tinha aceitado a proposta do Flamengo, mas que tinha pedido para o Flamengo se acertar com os membros da comissão técnica dele. Dizendo que o Flamengo falava que não, porque o dinheiro que já estava sendo pago ao Felipe Luiz era alto e ele teria que tirar do salário dele para pagar os membros. Gente, mas isso não procede. E repito, com todo respeito ao GE, não procede porque é algo oficial do Flamengo. Eu procurei o Flamengo e a resposta que eu tive, eu não posso falar quem me deu essa resposta, mas garanto para vocês que é muito confiável e da gestão do Flamengo, falou: por que razão não teríamos aceito se ele tivesse aceito a fortuna que oferecemos? Não faz nenhum sentido. É porque a matéria diz exatamente isso. Que o Flamengo, o Felipe Luiz aceitou a proposta do Flamengo, mas pediu para o Flamengo negociar diretamente com os membros da comissão técnica dele. Ivan Palanco, auxiliar, e Diogo Linhares, o preparador físico. E aí a pessoa responde isso. Por que a gente não aceitaria negociar com os membros da comissão dele se ele tivesse aceito a fortuna que oferecemos? Porque ele não aceitou. O Flamengo nega que ele tenha aceitado a proposta. Não tem nenhum acerto, gente. Estamos hoje no dia 28 de dezembro, eu estou gravando esse vídeo 12h51 da tarde. Eu crente que ia ter um dia mais tranquilo, mas não. E o Flamengo nega. Não tem acordo. O Flamengo e Felipe Luiz não chegaram a acordo. E, teoricamente, a data limite é hoje, que o Flamengo passou para o empresário do Felipe Luiz, o Jorge Mendes. A grande questão é o seguinte, gente. Eu entendo que ele é muito ídolo, que ele fez um grande trabalho. Mas eu vou repetir para a audiência rotativa aí, para quem não viu no último vídeo. O Flamengo está certo. O Flamengo não pode se ajoelhar para qualquer profissional. Não faz o menor sentido você pagar 5 milhões de euros líquidos por ano para um treinador que está começando agora a trajetória dele, embora tenha começado muito bem. Teve uma pessoa do Flamengo até brincou. Pronto, é o novo Mourinho, em tom de deboche, pela pedida do Jorge Mendes. E eu não vou ser leviano de dizer assim, é o Felipe Luiz que está comandando. Gente, é o empresário. Agora, se o empresário está pedindo isso, acredito eu que o empresário tenha conversado com o Felipe Luiz. Vou pedir isso aqui. A não ser que o Felipe Luiz tenha falado assim, resolve tudo aí, Jorge. Tá contigo, o que você resolver, tá resolvido. Eu não acredito nisso, porque Felipe Luiz é um cara que gosta, entre aspas, de participar de tudo, de saber de tudo, é um cara extremamente inteligente nesse sentido. Mas não dá mais para esperar. Já virou um cabo de guerra, já virou... inclusive, agora a gente tem na classe do jornalismo, os jornalistas que comentam informações. Teve um, que eu até respeito muito, que fez uma publicação dizendo que saiu de férias para fazer essa publicação, que está de férias, parou as férias para fazer essa publicação, dizendo, começou a guerra de narrativa. Não é guerra de narrativa, gente. Isso é apuração, tá? É ouvir todos os lados. Vênia, você tentou falar com o Jorge Mendes? É óbvio. Agora, pergunta se ele atende. Falar com esse cara é muito difícil. É muito difícil. E eu sempre tentei, não vou negar para vocês. Não só no caso Felipe Luiz, outros jogadores também. Agora, os jornalistas que gostam de comentar informação dos outros, eu não sou dono da verdade, eu me responsabilizo por aquilo que eu apuro. É muito mais fácil eu sentar aqui na frente do meu celular, na frente da câmera, e ficar comentando informação dos outros. É fácil demais isso. Isso é muito fácil. Mas eu não iria me sentir bem. Eu gosto de apurar, eu gosto de procurar saber. É por isso que eu falo, eu me responsabilizo por aquilo que eu apuro. E eu estou me responsabilizando nessa situação do Felipe Luiz. Não é guerra de narrativa, é uma apuração. Se tivesse acerto, inclusive essa pessoa do Flamengo falou, Vênia, você acha mesmo que o Flamengo seria tão idiota, nós aqui do Flamengo seríamos tão idiotas de não acertar com o Felipe Luiz por causa de entrave com membros da comissão dele? O Felipe Luiz não aceitou a nossa proposta, que já foi uma boa grana oferecida. E o empresário dele pede esse absurdo, na visão da diretoria do Flamengo. Então, para os jornalistas que gostam de comentar informação de outros jornalistas, ao invés de escrever texto e dizer que é guerra de narrativa,
pega o telefone e liga para os caras do Flamengo para entenderem também a situação. E aí cada um traz a sua informação. Não sou dono da verdade. Eu só me responsabilizo por aquilo que eu apuro. E o que eu apurei nessa situação é isso. Segue um impasse. Hoje, dia 28 de dezembro, Flamengo longe de renovar com Felipe Luiz. E o plano B? Aguarde. No próximo vídeo nós vamos trazer mais informações. Tamo junto e fui!